Graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Queria dizer que eu tô com muita saudade, né, de todos vocês e que eu espero, assim, em breve estar junto de vocês. Tenho sentido bastante falta nesse confinamento, né, de pessoas. Deus nos fez para sermos pessoas relacionáveis, seres relacionáveis, pessoas que entram em conexão uns com os outros, se conectam um com o outro. E é realmente um período muito difícil, né, para todos nós. Amados, eu queria estar compartilhando com vocês uma palavra que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Queridos, nesses dias de confinamento, né, de muita informação, de muitas opiniões, de muitas divergências de opiniões, eu tenho, assim, tentado, né, discernir alguma coisa e prestar atenção naquilo que o Senhor está querendo me falar. E o Senhor falou comigo de uma forma muito prática. Ele usou a vida do meu filho mais novo, né, que é o Benjamin. O Benjamin já é um bebê de 2 anos, né? Um pouquinho mais de 2 anos. Ele dorme a noite toda já faz muito tempo, graças a Deus por isso. E amados, de uma semana pra cá, o Benjamin estava assim, acordando às noites, chorando muito e com medo, né? E eu ia lá, acalmava ele um pouquinho, voltava e tudo mais. E na última noite, que foi para amanhecer ontem, né? Que aconteceu esse último episódio, eu senti que ele estava, quando ele acordou, com muito medo. Mas era um medo excessivo, né? Eu sentia, a ponto de eu poder conseguir sentir o medo que ele sentia. E naquele momento, eu senti o alerta de Deus. Eu senti Deus realmente comunicar comigo que esse sentimento dele era um sentimento generalizado sobre nossa nação. Era um sentimento ao qual muitos de nós, inclusive a igreja dele, compartilhava desse sentimento, desse espírito de medo, né, que tem se instaurado na nossa nação nesses dias, né, com essa novidade aí dessa ameaça de doença. Nós temos sido ameaçados e ficando com medo de doença, né, medo da doença, medo de sair de casa, medo do caos, medo do colapso econômico, medo do futuro, medo de perder nossos empregos. Enfim, amados, são muitas situações que nos levam ao medo, né? E aí eu comecei, depois disso, a orar pelo Benjamin, né? E declarar palavras sobre ele. E nesse momento, Deus me trouxe à memória uma palavra que é essa que eu compartilhei com vocês, essa palavra. E eu comecei a meditar sobre esse versículo, né? Que diz que o Senhor não nos deu um espírito covarde. Deus nos deu um espírito de ousadia. E algumas versões diz que Ele não nos concedeu um espírito de temor, ou seja, de medo. Deus nos deu um espírito de ousadia. Amados, o medo é uma ferramenta poderosa do diabo contra a ousadia. Porque ele sabe muito bem que uma pessoa com medo, ela pode ser paralisada, ela pode ser impedida de realizar certas coisas na sua vida. Então, nestes tempos, eu percebo que o Senhor está nos encorajando a nós enfrentarmos esse inimigo que é o medo. Quando nós agimos assim, queridos, nós estamos ativando algo no céu, nós estamos demonstrando em quem nós confiamos, estamos demonstrando em quem nós temos crido, né? E isso tem um poder no plano espiritual, nós sabemos disso. E nesse mesmo texto adiante, né, se você continuar lendo, Paulo, nessa carta endereçada a Timóteo, diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou
para a guerra. Amados, eu percebo que Deus, nesta palavra, está nos alertando, está nos convidando nos chamando para uma guerra espiritual. Ele está dando orientações para que a gente preste atenção, para que a gente se posicione. E amados, já que Deus está nos chamando para uma guerra, eu tenho uma notícia muito boa para você. E sabe qual é? É que Deus está do nosso lado. E tem uma notícia melhor ainda, é que Deus nunca perdeu uma batalha. Ele é o mesmo Deus de Israel, é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, amados, Deus está esperando que a gente tenha um posicionamento, né? De uma igreja corajosa, de uma igreja ousada, de uma igreja cheia de poder, de uma igreja cheia de amor e de equilíbrio também, amados. Não vamos esquecer, porque é o versículo todo, né? Nesses tempos difíceis de guerra espiritual, né? Sobre aquilo que estamos enfrentando, nós também precisamos de amar nossos irmãos. Nós precisamos de atender as necessidades dos nossos irmãos. O que eu tenho que eu posso compartilhar com meu irmão? Muitas pessoas estão em necessidade hoje. Já estão em necessidade. De que forma eu, Larissa, minha casa pode contribuir para que alguém seja abençoado nesses tempos? É nisso que eu tenho que me atentar também. E amados, o que mais vemos também hoje em dia são pessoas por aí atacando umas às outras, né? Por quê? Porque pensam diferente, porque tem divergências de pensamento. Amados, eu queria dizer uma coisa para a igreja do Senhor. Não vamos perder tempo com isso. É hora da igreja de Cristo se unir como o corpo que é para guerrear e vencer essa batalha. Não é hora da gente se dividir. A palavra de Deus fala que reino contra si mesmo, dividido contra si mesmo, reino dividido contra si mesmo não subsiste. Ou seja, é tempo da igreja se levantar, cheia de poder, com ousadia, porque entende que nós temos uma arma poderosa que é a unidade em Cristo Jesus. Então eu queria encorajar você também a se posicionar, a declarar sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre os seus vizinhos, sobre tudo que está à sua volta, amados. Declarar a palavra de Deus, porque a palavra tem muito poder. A palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós não podemos, amados, perder o sentido de ser igreja. Nesse momento, mais do que nunca, a gente está privado da presença um do outro, da presença física. Só que nós temos que entender que a gente precisa de se conectar de alguma forma. E a primeira delas é nos alinharmos ao coração de Deus para essa situação específica. Aqui também diz nesse versículo que Deus nos deu um espírito de equilíbrio, uma pessoa equilibrada, é uma pessoa não dada ao desespero, é uma pessoa moderada, entende? É uma pessoa que não entra em pânico por qualquer situação. Então Deus está nos convidando a sermos essas pessoas moderadas, pessoas que pensam antes de falar, pessoas que pensam antes de fazer as coisas. E principalmente pessoas que sabem em quem tem crido. Para encerrar, amados, Deus trouxe à minha mente no momento que eu estava preparando essa mensagem, Ele trouxe à minha mente aquela passagem de Davi, uma passagem muito conhecida, quando Davi derrota o gigante filisteu, né? E Deus foi ministrando ao meu coração que Davi tinha plena consciência de que aquele gigante filisteu era forte, era poderoso, já tinha matado muita gente, estava à frente do exército, do exército filisteu. E Davi não se intimidou com isso. Davi não se deixou se intimidar pela fama que esse gigante tinha. Ele disse assim para o gigante: tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos.
eu te ferirei e deceparei a cabeça e darei o seu corpo e os cadáveres do seu exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que é Deus em Israel, e toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada, nem pela lança, que o Senhor concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor dos exércitos. Amados, isso é poderoso. Davi sabia que humanamente ele não tinha a menor possibilidade de derrotar aquele gigante filisteu. Ele sabia que somente Deus poderia pelejar naquela causa. E ele foi corajoso, ele foi a pessoa a quem Deus usou, do tamanho que Davi era, fraco do jeito que ele era, principalmente comparado a esse gigante enorme. Ele venceu e glorificou o nome do Senhor quando tudo passou. Amados, não vamos nos intimidar. Vamos adiante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos tomar as medidas de precaução, de prevenção, vamos cuidar dos nossos, vamos proteger o que é nosso, mas não vamos esquecer, amados, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta, amados, nós ficarmos trancafiados com medo, porque o medo não vai nos levar a parte alguma. O medo, muito pelo contrário, vai nos paralisar e vai nos fazer tomar decisões e ações, as quais não é a perfeita vontade de Deus para nós. Então, que toda a nossa confiança esteja nele e somente nele. Amém? Muito obrigada. Em breve eu quero vê-los, desejo muito vê-los e abraçá-los. Amém? Um grande beijo.